Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Está chegando o dia do Senhor. É um dia de escuridão fechada. Leitura da profecia de Joel 1, 13, 15, 2,12. Ponde as vestes e chorai, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus, a casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia. O dia do Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, gritai alerta em meu santo monte. Tremam os habitantes da terra, que está chegando o dia do Senhor, ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos, como a aurora espraiada nos montes, assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu algum outro, nem jamais se verá até aos anos de gerações futuras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 9. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Repreendestes as nações e os maus perdestes, apagastes o seu nome para sempre. Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés. Mas Deus sentou-se para sempre no seu trono, preparou o tribunal do julgamento, julgará o mundo inteiro com justiça, e as nações há de julgar com equidade. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora o príncipe deste mundo há de ser lançado fora. Quando eu for elevado da terra, atrairei para mim todo ser. Evangelho. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 11, 15 e 26. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No silêncio que antecede a tempestade, o profeta Joel ergue sua voz como trombeta em Sião. Escrito provavelmente entre os séculos V e IV a.C., o livro de Joel nasce em meio a uma crise devastadora, uma praga de gafanhotos que arrasou a terra de Judá, trazendo fome, desespero e desolação. Mas Joel vê além da tragédia natural, ele interpreta o caos como um sinal espiritual, um chamado urgente à conversão.
O dia do Senhor está às portas, diz ele, e não será um dia de festa, mas de escuridão fechada, de julgamento e revelação. É um tempo em que os sacerdotes devem chorar, os ministros devem se prostrar, e o povo inteiro deve clamar por misericórdia. Esse contexto histórico é profundamente religioso e político. O templo, centro da vida espiritual, está vazio de ofertas, a fé está em ruínas. Joel convoca um jejum sagrado, uma assembleia de arrependimento, porque o mal não é apenas externo, ele habita também os corações. A escuridão que se aproxima não é apenas climática, mas moral. E o povo precisa despertar, pois o dia do Senhor não será adiado. O Salmo 9 ecoa essa justiça divina com firmeza. Deus está sentado em seu trono, e julgará o mundo com equidade. Os maus caem nas próprias armadilhas, enquanto os justos cantam louvores. É uma visão clara de que mesmo quando tudo parece desordenado, há um tribunal eterno onde a verdade prevalecerá. O salmista não fala de vingança, mas de justiça, aquela que corrige, que revela, que restaura. E então, no Evangelho de Lucas, escrito por volta do ano 80 d.C. por Lucas, médico e discípulo de Paulo, encontramos Jesus em confronto direto com o mal. Ele expulsa um demônio, mas é acusado de agir pelo poder de Beelzebu. Jesus, com sabedoria divina, desmonta a lógica dos acusadores. Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Se é pelo dedo de Deus que ele expulsa os demônios, então o reino de Deus já chegou. Aqui o Evangelho revela que o verdadeiro combate espiritual não está apenas nas manifestações externas, mas na divisão interna, nos corações divididos, nas casas sem unidade, nas almas que não recolhem com Cristo. Jesus nos alerta: quem não está com ele está contra ele. E mais ainda, nos ensina que a libertação espiritual exige vigilância. Quando o espírito mau é expulso, é preciso preencher a casa com a presença de Deus, ou o vazio será ocupado por males ainda maiores. É uma advertência para a nossa realidade atual, onde tantas pessoas buscam libertação, mas não cultivam permanência. Vivemos em tempos de conflito de opiniões, de casas divididas, de fé superficial. O mal não se combate apenas com palavras, mas com presença, com decisão, com comunhão com Cristo. A relação entre o livro do profeta Joel e o Evangelho segundo Lucas, especialmente no capítulo 11, é profunda e simbólica, ainda que os textos estejam separados por séculos e contextos distintos. Ambos, no entanto, convergem em uma mensagem central: o confronto entre o mal e a justiça divina, e o chamado urgente à conversão e à vigilância espiritual. Joel escreve em um tempo de crise nacional em Judá, após uma praga de gafanhotos que devastou a terra. Ele interpreta esse desastre como um sinal do dia do Senhor, um tempo de julgamento, purificação e renovação. Joel convoca o povo ao arrependimento, à oração comunitária e ao jejum, pois o mal não é apenas externo, mas também espiritual e moral. Lucas apresenta Jesus em confronto direto com o mal espiritual, os demônios. Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, mas responde com autoridade, revelando que o reino de Deus já chegou e que o mal é vencido pelo dedo de Deus. Aqui, o mal é personificado, e a libertação exige decisão e vigilância. Ambos os textos tratam do mal como uma realidade presente e urgente. Joel vê o mal como um sinal para a conversão coletiva. Lucas mostra que o mal é vencido pela presença ativa de Deus em Jesus. Em ambos há um chamado à ação espiritual, arrependimento, oração, vigilância. Em Joel, o dia do Senhor é descrito como um dia de escuridão, nuvens e remoinhos, um tempo de juízo, mas também de possibilidade de salvação para os que se voltam a Deus. É um dia que revela o que está oculto, que separa o justo do ímpio, e que exige preparação espiritual. Em Lucas, Jesus afirma que ao expulsar demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus já chegou. Ou seja, o dia do Senhor anunciado por Joel começa a se cumprir em Cristo.
A chegada do reino é também um momento de revelação. Quem está com Cristo permanece, quem não está dispersa. Concluindo, o dia do Senhor, em Joel, é o mesmo reino que Jesus inaugura em Lucas. Ambos são momentos de decisão espiritual, onde o mal é confrontado e a justiça divina se manifesta. O tempo da graça é agora, e exige resposta. Joel fala da casa de Deus vazia, sem ofertas, sem vida espiritual. É um templo abandonado, símbolo de uma fé negligenciada. Ele convoca os sacerdotes e o povo a voltarem ao templo, a restaurarem a comunhão com Deus. Jesus, em Lucas, fala da casa interior do ser humano. Quando o espírito mau é expulso, é preciso preencher a casa com a presença de Deus, ou ela será invadida novamente. A libertação exige vigilância constante, pois o mal pode retornar com mais força. Ambos os textos usam a imagem da casa, seja o templo físico ou o coração humano, como lugar que precisa ser purificado, preenchido e protegido. A conversão não é apenas um ato, mas um estado contínuo de comunhão com Deus. A relação entre Joel e Lucas revela uma continuidade na revelação divina. O mal é real, mas não é definitivo. O dia do Senhor, anunciado por Joel, é cumprido em Jesus, que inaugura o reino de Deus com poder e misericórdia. Ambos os textos nos convidam a não ignorar os sinais dos tempos, a não deixar nossa casa espiritual vazia, e a viver em constante comunhão com Deus, por meio da oração, da conversão e da vigilância. É a urgência da decisão espiritual diante da presença do mal e da chegada da justiça divina. Irmãos e irmãs, como ontem, somos chamados a reconhecer que o reino de Deus está entre nós, e que nossa resposta a essa presença definirá o rumo da nossa vida. O mundo vive crises que parecem naturais, pandemias, guerras, desastres naturais, mas que também revelam uma crise espiritual profunda. O templo está vazio de sentido, a fé é negociada, e o altar da vida está coberto de cinzas. Mas o dia do Senhor não é apenas ameaça, é também oportunidade. É o momento de reunir o povo, de jejuar da indiferença, de clamar por misericórdia, de expulsar os demônios que habitam nossas estruturas, nossas relações, nossas escolhas. O dedo de Deus ainda toca a terra. O reino de Deus ainda chega para os que o acolhem. E a escuridão, por mais fechada que seja, não resiste à luz que nasce da conversão verdadeira. É o chamado à vigilância espiritual e à conversão profunda diante da chegada do reino de Deus. Não basta expulsar o mal, é preciso preencher a vida com a presença de Cristo. Não basta reconhecer o dia do Senhor, é preciso estar preparado para ele, com o coração limpo, a casa em ordem e a alma em comunhão. Que hoje seja o dia em que deixamos de apenas temer a escuridão e começamos a acender a luz da fé viva. Oração. Senhor, Deus da justiça e da misericórdia, desperta-nos neste tempo de escuridão, onde o mal se disfarça em estruturas e corações divididos. Que possamos reconhecer os sinais do teu dia e responder com fé viva, não com medo, mas com confiança. Ensina-nos a reunir o povo, a promover espaços de escuta, oração e reconciliação. Que nossas comunidades sejam lugares de acolhimento, onde o arrependimento seja sincero e a esperança seja restaurada. Ajuda-nos a vigiar nossa casa interior, preenchendo-a com tua presença, para que o mal não retorne. Que sejamos firmes na oração, constantes na conversão e atentos à tua voz que nos chama à comunhão. Concede-nos coragem para agir com justiça, denunciando o mal, acolhendo os feridos e construindo pontes onde há divisão. Que nossas atitudes reflitam teu reino já presente entre nós. Faz-nos instrumentos da tua luz, trombetas que anunciam que o reino chegou, e que o dedo de Deus ainda toca a terra. Que hoje seja o dia em que escolhemos estar contigo, recolher contigo, viver contigo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.